noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus sobre você e sobre sua vida e família. Estamos aqui mais uma vez nessa noite para buscarmos na palavra de Deus a edificação para a nossa alma. Gostaria de iniciar fazendo uma oração e em seguida nós vamos ler o nosso texto para a exposição desta noite. Oremos então. Senhor nosso Deus, receba-nos, ó Pai, na Tua presença. Fale, Senhor, ao nosso coração e que o Teu Espírito possa nos guiar à verdade do Evangelho, à verdade da Tua Palavra, a fim de que possamos amadurecer, sermos fortalecidos, sermos tratados, encorajados, preparados para a vida cristã e uma vida cristã digna do Senhor. Ó Deus amado, abençoe o Teu povo, abençoe aqueles que estão diante deste momento, desta exposição, que o Senhor possa, em nome de Jesus, instruí-los, fortalecê-los e guiá-los para a honra e glória do Senhor mesmo. Oramos com gratidão no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, nós vamos nesta noite nos apropriar do texto que se encontra no livro de Neemias, capítulo 5, seguindo aí a nossa sequência de exposição bíblica. Neemias, capítulo 5, a partir do verso 1, eu vou ler uma parte do capítulo 5, mas nós usaremos a sua mensagem por inteiro, a mensagem do capítulo 5. Não tendo, obviamente, a pretensão de explorar todas as nuances e toda a profundidade do texto, obviamente. Bem, diz assim o texto: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos, nossas filhas, para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Amém. Nós não vamos usar somente essa porção, nós usaremos um pouco mais do capítulo 5 para nossa exposição. Nos guiaremos, baseado no capítulo 5 de Neemias, sob o tema Trabalhando em meio à oposição, parte 2, já que nós tivemos uma abordagem no capítulo 4 com o mesmo tema, Trabalhando em meio à oposição, parte 2. É preciso entender aqui que nós chegamos no capítulo 5 após o povo de Deus ter trabalhado arduamente no muro e ainda está trabalhando e tem enfrentado grande oposição dos seus inimigos. O capítulo 4 relata o enfrentamento dos inimigos do povo de Deus, aqueles que eram estrangeiros, aqueles que faziam parte da vizinhança territorial, que estavam à espreita da absoluta derrota dos judeus, do povo de Deus. Eles não queriam a prosperidade, eles não queriam o crescimento, eles não queriam o avanço, a vitória. Então eles se armaram, eles se organizaram, eles usaram de estratégia para, de todas as maneiras, desestimular e derrotar o povo de Deus. Neemias guiou o povo, instruiu o povo, encorajou o povo, e o povo
fechou o muro e levantou esse muro até a metade da sua altura. Então o capítulo 4 mostra o trabalho do povo de Deus em meio a uma oposição externa. Essa é a primeira parte da nossa abordagem, que foi feita na última vez que nós trabalhamos aqui o livro de Neemias. Hoje nós vamos olhar para o capítulo 5 sobre o mesmo tema. Nós vamos olhar para o capítulo 5 sob a ótica de uma continuidade do trabalho para Deus, da vida cristã como um ato de serviço a Deus, como foi introduzido na abordagem anterior. No entanto, nós vamos ver que este trabalho apresenta uma outra vertente de oposição. Há um outro grupo opositor, há um outro problema a ser enfrentado na continuidade do trabalho. Veja que o capítulo 5 começa com o relato de um grande clamor por parte do povo, especialmente por parte das mulheres, ou do povo e de suas mulheres, a Neemias. E este clamor é um apelo, uma medida desesperada, porque eles estavam trabalhando e se chegam para Neemias e diz o seguinte: olha, nós queremos trabalhar, queremos continuar trabalhando, mas nós não podemos trabalhar com fome não. Nos dê comida, está faltando comida. E eles então dizem mais, e Neemias relata isto aqui. Um grupo disse que eles haviam hipotecado as suas propriedades a troco de trigo, de comida. Outros disseram que pegaram dinheiro emprestado, se submeteram à agiotagem, à usura dos gananciosos para pagar os impostos ao rei. Outros disseram que deram seus filhos à escravidão e não tinham mais nada. Então, veja que há um problema interno aqui agora, há uma oposição interna, há uma opressão, há um problema moral, um problema de caráter. Se é difícil perseverar na vida cristã, na vida com Deus, enfrentando a oposição de fora, quão mais difícil será quando tal oposição está dentro da família da fé. Era este o caso. Agora, nós não vemos mais o cenário de uma vida de trabalho para Deus, de serviço a Deus, enfrentando uma oposição dos inimigos de Deus, de forma declarada, daqueles que rejeitam a Deus e seu povo. Nós vemos agora uma oposição interna, daqueles que fazem parte do povo de Deus, daqueles que são da família da fé, mas se aproveitam de situações de fragilidade para se darem bem. Este é o cenário que nós encontramos aqui. E isto, que configura-se ganância, é resultado de um desvio de caráter. Quando as pessoas se apropriam, tentam se apropriar daquilo que pertence ao outro para saciar os desejos do próprio coração e usam circunstâncias difíceis para explorar isso. Então Neemias nos relata que há esse problema, há essa oposição que nós enfrentamos também nos redutos cristãos, na comunhão ou no ajuntamento da igreja ou no seio da família da fé. Existem esses problemas. Existem aqueles que querem se sobressair aos outros e usar os menos favorecidos no meio do povo de Deus para ter proeminência, para adquirir as coisas, ainda que não seja riqueza material, mas para ter algum tipo de
de superioridade ou se estabelecer como superiores. Isso é oposição à fé, isso revela a enfermidade no meio da igreja. Esta oposição precisa ser vencida também. E Neemias nos ensina aqui algumas preciosas lições. Ele nos ensina algumas atitudes que nós devemos tomar dentro do reduto cristão, dentro da família da fé, enquanto desenvolvemos a nossa carreira de trabalho para Deus, a fim de que esta oposição não apareça e, em aparecendo, ela seja subjugada. Primeiro ensino que Neemias nos traz para que nós possamos conseguir trabalhar em meio à oposição, ou esse tipo de oposição, é reprovar a ganância e a opressão. Veja o que Neemias registra no capítulo 5, a partir do verso 6. Diz o seguinte: ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Veja que a primeira coisa que o próprio Neemias faz foi arder em ira. Esse é o significado da expressão muito me aborreci. Ele arde em ira porque o povo de Deus, aquele povo que chegou na primeira leva, que veio abastado, que trouxe tesouros e se apossaram da terra, eles foram tomados de ganância e diante de uma situação difícil, de escassez que sobrepôs o povo em tempos futuros, eles usaram dessa oportunidade para subjugá-los, tomar o que era deles, escravizá-los. Eles fizeram todo tipo de mancomunação em negócio para poder tirar dos menos favorecidos, dos desesperados, aquilo que eles tinham para sobreviver, aquilo que era deles por direito. E não apenas isto, eles negaram aos seus irmãos o direito à liberdade, quebrando a lei, e tanto no que diz respeito à escravidão dos seus irmãos, como quebrando a lei, não respeitando o ano do jubileu, que era um ano de libertação e devolução daquilo que havia sido dado como penhora. Eles eram usurários, eles tinham um coração cheio de usura e ganância, eles eram agiotas. Eles praticavam a agiotagem e, no afã de receber aquilo que supunham ser direito deles, eles tomavam tudo o que era de seus próprios irmãos. Eles não queriam saber do bem de seus irmãos. Eles não queriam a prosperidade de seus irmãos. Eles não queriam o sustento de seus irmãos. Eles queriam as posses de seus irmãos, ainda que seus irmãos vivessem na miséria. Como agir diante disto? Com reprovação. Neemias reprova isso de forma veemente. Se posiciona contra isto. Neemias age com inconformidade. Ele entende que está errado e faz alguma coisa. Ele não é passivo, então não seja passivo. Não assista apenas. Tome medidas que possam tratar, que possam curar a igreja, porque tais coisas acontecem também na igreja contemporânea, que atrapalham o avanço e o crescimento da igreja, que atrapalham
a maturidade da igreja, o frutificar da igreja. Quando nós notamos uma certa lentidão no crescimento, no avanço, no progresso do cumprimento da missão da igreja, quando nós percebemos uma retração nela, ou percebemos que há nela uma má fama na sociedade, nós podemos detectar que há oposição interna nela. E quando há oposição interna, aqueles que conseguem ter uma visão de comunhão, uma visão celestial, uma visão de Deus, devem reprovar e se opor. Portanto, reprove a ganância e a opressão, se opõe a ela, denuncia, haja em favor da noiva, haja em favor do corpo, haja em favor da família da fé, para a glória daquele que é o noivo, daquele que é digno. Segundo o ensino que Neemias nos traz, guie-se pelo temor de Deus. O temor de Deus precisa ser o parâmetro para todas as nossas decisões. Dentro do reduto, no que diz respeito o reduto cristão, no que diz respeito às atividades diretas da igreja, assim como no reduto cristão, no que diz respeito à vida da igreja de forma comum, a vida social da igreja, familiar e etc. Tal. O temor a Deus deve ser o nosso norte, a nossa baliza, o nosso direcionador. Portanto, guie-se pelo temor para com Deus. Veja o que diz o verso 9 do texto do capítulo 5 de Neemias. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devias andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Veja que Neemias reprova a atitude daqueles mais favorecidos financeiramente, que estavam explorando seus irmãos. Mas ele não apenas reprova, ele traz à tona aquilo que eles haviam esquecido. Eles estavam tão embebecidos, tão embriagados com a ganância, com a usura, com o desejo de ter mais, de dominar, que eles se esqueceram de que havia um Deus sobre eles, que eles eram o povo de Deus, havia uma lei de Deus que deveria ser cumprida, havia parâmetros sociais que deveriam ser respeitados, havia um ensino claro sobre a conduta entre irmãos, entre consanguíneos, entre os da família de Deus, do povo de Deus. Eles se esqueceram de temer a Deus antes de agir. É assim que nós contemos o pecado. Quando o pecado surge diante de nós, ele deve ser subjugado pelo temor a Deus. Quando nós lançamos mão dele e permanecemos nele, isto configura falta de temor a Deus. É quando nós ignoramos os preceitos de Deus, a pessoa de Deus, a glória de Deus e também a ira e a justiça de Deus. Neemias traz isso à tona. No verso 9, ele diz: não devias andar no temor do nosso Deus? Vocês se esqueceram de quem é o Senhor? Vocês se esqueceram de quem é aquele que fez aliança conosco? Vocês se esqueceram da sua glória e dignidade, da verdade da sua palavra? Vocês esqueceram de que deve temê-lo? Mas Neemias, ao pontuar isto, ele lembra outra coisa. Ele termina o verso
9, dizendo: por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Não devias andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Veja que Neemias tanto se preocupa com o aspecto principal, direto, que é agir corretamente por causa do Deus reto e justo, tanto quanto por causa daquilo que eles transmitiriam, da imagem que deixariam, do legado, do testemunho que dariam para aqueles que não eram povo de Deus, para seus inimigos. Nós precisamos nos guiar pelo temor a Deus, para que não venhamos a inconvenientemente nos alinhar com o padrão daqueles que são inimigos de Deus, para não dar a eles argumento de acusação, de execração contra a noiva e contra o noivo. Portanto, guie-se pelo temor de Deus. Nós vivemos nossa vida, nós enfrentamos oposição externa, havemos de enfrentar oposição interna, mas ao fazer isto, ou ao vivenciar isto, nós devemos reprovar e nós devemos nos guiar pelo temor de Deus. Terceiro ensino de Neemias, nós encontramos no verso 10 ao 12, diz assim, seja bênção na vida de seus irmãos. Veja o que diz o nosso texto. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. Então responderam: restituir-lhe-emos, e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Veja o que Neemias faz. Neemias conduz este povo à retratação, ou reconduz esse povo ao que eles deveriam fazer de fato. Eles deveriam ser bênção na vida de seus irmãos que precisavam e não usar da necessidade deles para tirar deles a única coisa que tinham. Isso foi o que eles fizeram durante longos anos. E agora o povo está gemendo, escravo de seus próprios irmãos, porque eles se esqueceram de que o ensino de Deus, a ordem de Deus, era para que eles fossem bênção, tanto para os de casa como para os de fora. A promessa de Deus a Abraão era que a partir dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Israel deveria ser o luzeiro do mundo, deveria ser o emanador da luz da misericórdia de Deus. A graça deveria emanar de Israel. Mas encontramos nesse momento da história, depois de esse povo ter vivido grande opressão na mão dos inimigos, um povo que volta e começa a oprimir os seus próprios irmãos. Neemias diz para eles: olha, vocês precisam ser bênção. Vocês precisam cuidar de seus irmãos. Vocês precisam tratar seus irmãos, saciar suas necessidades, ajudá-los a prosperar. A máxima, meus irmãos, cristã, o legado cristão ou a missão cristã no que diz respeito ao relacionamento mútuo inclui o nutrir no coração o desejo pela prosperidade e bênção do próximo, em primeiro lugar, e não nós. Paulo, escrevendo
a carta aos Efésios, capítulo 4, verso 28, ele diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para que tenha com o que acudir o necessitado. Veja que Paulo ali direciona a igreja a rever os seus princípios acerca do ganho, acerca das coisas materiais, para que ele seja fonte de bênção para aquele que está próximo, especialmente os da família da fé. Portanto, na caminhada cristã, no serviço cristão, no trabalho da vida, da peregrinação cristã, em meio às oposições que surgem no próprio reduto da igreja, não seja um opositor, seja bênção na vida dos seus irmãos. Reparta, ore por eles, facilite o caminho, facilite a prosperidade, o crescimento, facilite o amadurecimento espiritual, facilite a cura, o tratamento. Jamais seja instrumento de derrota, de abatimento, de humilhação e escravidão dos seus irmãos. Seja bênção. Seja instrumento para que seus irmãos sejam abençoados. E por fim, Neemias também nos ensina que devemos dar o exemplo. Dê o exemplo. Veja o que ele diz a partir do verso 13. Também sacudiu o meu regaço e disse: assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Seja exemplo. Se você, amado irmão, deseja ser instrumento nas mãos de Deus para ganhar o perdido, você precisa ser exemplo de cristão. Você precisa ser um exemplo dentro da carreira cristã, dentro da carreira de serviço cristão. Você precisa mostrar na comunidade, no seu convívio na família da fé, o que é ser um filho de Deus, o que é zelar fraternalmente pelo bem comum da família de Deus. Como se deve proceder na família de Deus. Antes de protestar, nós precisamos dar exemplo. A igreja cristã, especialmente a igreja reformada, carrega em si o nome, a nomenclatura de ser protestante. Isso foi dado por causa da leitura celestial, da cosmovisão da igreja. A igreja consegue ver o mundo de uma maneira diferente, mais ampla, com os olhos do céu. Ela não é bitolada quando ela segue as Escrituras, quando ela pratica as Escrituras. Então, quando ela protesta com legitimidade, com ponderação, com sabedoria, guiado pela palavra de Deus. E a igreja então recebeu o nome de protestante por protestar contra a injustiça, contra o pecado, por levantar a sua voz e a sua vida, a fim de que o mundo seja tratado pelo Evangelho de Cristo. Mas antes de protestar verbalmente, antes de denunciar o que está errado, a igreja vivia o certo.
Seja exemplo. Seja exemplo de justiça. Seja exemplo de bênção. Seja exemplo de colaboração. Seja exemplo de disponibilidade, de serviço. Seja exemplo de maturidade. Faça primeiro, cobre depois. Mas faça guiado pelo temor a Deus. Não seja um hipócrita. O texto bíblico nos mostra que Neemias tinha todo o direito de cobrar por ser governador. Mas o respaldo moral estava no fato dele mesmo não ter usado as ferramentas e o mecanismo que os seus irmãos usaram uns contra os outros. Que os mais poderosos usaram contra os menos favorecidos. Ele deu o exemplo de como não ser uma oposição gananciosa no meio da igreja, na família da fé. Seja exemplo. Quando nós somos postos, ao sermos postos no mundo, com a missão de tratar o mundo e denunciá-lo, nós somos postos com a integridade do céu. Devemos zelar por ela. Nós não estamos no mundo para nos valer dele. Nós estamos no mundo para tratá-lo. Então seja exemplo de um cidadão do céu, para que o mundo deseje sê-lo também. Deus possa abençoá-lo, fortalecê-lo, ajudá-lo a continuar a carreira cristã, a continuar o trabalho cristão, ainda que em meio à oposição interna. Este, irmãos, tem sido um grande motivador para as pessoas abandonarem a fé. Muitos são os que saem da igreja, abandonam a fé, alegando que há muita hipocrisia, pecado, ganância, há muitos problemas no meio da igreja. Mas fugir e abandonar a Cristo, a noiva, nunca foi a saída. Esses mesmos dizem: eu deixei a igreja, mas não deixei Cristo. Isso é algo impossível de dissociar. A noiva está ligada ao noivo e vice-versa. Portanto, se você ama o noivo e ama a noiva, não abandone, reprove o que está errado. Guie-se pelo temor a Deus para que você não seja uma oposição. Seja bênção. Tenha essa mentalidade. Resguarde o seu coração e a sua mente para ser bênção. Fixe isto em sua mente. Deseje isso, trabalhe por isso para ser bênção. Não seja um crítico seco, desprovido de sabedoria. E, finalmente, seja um exemplo a ser seguido. Dê exemplo de como ser um cristão legítimo, autêntico. Mostre como nós devemos continuar a nossa carreira de serviço a Deus. Que Deus fortaleça a sua fé e te use para a sua própria glória, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós bendizemos
ao Senhor e agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Ao mesmo tempo, nós pedimos ao Senhor que guarde-nos da ganância, guarde-nos, ó Deus, da vaidade soberba, guarda-nos da usura, guarda-nos, ó Deus, de lançarmos mão daquilo que deve ser uma oportunidade para bênção e usarmos isso para benefício pessoal. Guarda-nos de sermos opressores de nossos irmãos na fé. Nos ajude, ó Pai Santo, a continuar servindo ao Senhor e uns aos outros com integridade, com justiça e temendo ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.